Beleza, recapitulando rapidinho. É Halloween na cidade de Las Lake e Duke Temi decide continuar seu feriado, apesar de coisas estranhas acontecerem na cidade. Então eles escolhem uma casa bem bonitinha, onde são recebidos pelo casal Watterman. E eles vão aprender aqui da melhor ou pior forma possível a não confiar em estranhos. Em mais um maravilhoso Halloween, vamos acompanhar esse grupo de crianças, onde a Jay é a que quis ir voltar nessa casa e ela explica sobre todo Halloween crianças desapareciam nessa casa. Só que uma vez deu errado porque a irmã de um dos que desapareceu viu ele entrando na casa. Então, resumindo, os policiais não fizeram nada, né? Mas os vizinhos resolveram agir por conta própria. Papo vai, papo vem, eles entram, quer dizer, não todos, porque o Ralph, Paco, eu esqueci o nome, fica pra trás, e descobrimos que ele não é mais sensato depois. Então, eles dentro da casa, eles ouvem o som da TV, que liga simplesmente do nada, onde descobrimos que é a ovelha, e ela começa a bater um papo com eles, papo vai, papo vem, olha que simpatia desse dele. O Dino pega o livro sem ela perceber e os outros lá são iludidos a pegar os doces. Só que eles se separam porque o Duke atrai ele, nosso querido do Halloween passado, e o Ralph meio que acidentalmente joga sua bola no quintal, o que faz com que ele veja estranhas decorações de manequins, só que voltadas para forma humana. E meio que ele dá de cara com o Pumpkin Red, meio que dá ruim, obviamente, e a Jay ouve os gritos e voltamos agora para a programação normal. Então a Jay começa a ouvir os gritos do quintal, né? E obviamente a peça se esconder. Só que nessa ela derruba o pote de doces, o que chama a atenção da ovelha. E meio que a cena é essa. Gente, sério, se você olhou pra isso e não ficou tenso de medo, por favor, né? Por favor. Em outro canto, o Paco tá sendo levado pelo Duque pra algum lugar onde ele fala que é a saída, só que sabemos que não. Pelo que parece, ele tá sendo controlado, né, pelo casal lá. E a gente não consegue perceber também a presença do palhaço e do robô que tinha aparecido no primeiro vídeo. E eu confesso pra vocês, essa teoria é dos outros youtubers, que dizem que ele pega as almas das crianças e transforma em servos. Só que depois de um tempo, os servos acabam perdendo força e o poder. Então ele pega as outras crianças e transforma nos novos servos. Então, pelo que parece, Duck tá sendo controlado pelo casal. E o casal precisa de novas crianças pra controlar. Pelo visto é esse o ponto. E Duck mostra o quarto que ele e a Temi havia dormido naquela noite e disse que o senhor e a senhora Watterman foram pessoas muito, muito más. E o coitado, né, obviamente começa a gritar de medo. Então ele para, se acalma, olha ao redor e a única coisa que conseguimos ouvir é o som do relógio. Aí alguém começa a cantar uma música, né, e uma coisa aparece no canto da sala, que eu não consegui ver direito o que é. Gente, eu tenho miopia. Beleza, gente, a cantoria lá... Ele acaba fazendo o relógio cair e seja lá o que for que tinha debaixo da cama, pega o relógio e arrasta para debaixo da cama. O Paco, como o mais sensato, né, vai e faz a coisa que todos nós faríamos também, né? Confesso, você também ia olhar debaixo da cama. Não? Só eu? Mentira, eu nem estaria lá pra início de conversa. Então, ele resolve olhar debaixo da cama e só tinha um relógio lá. Então, ele levanta e vai ligar o abajur. Porque ele não tinha feito isso antes. E
Mano, nessa parte me deu um susto porque o anúncio começou do nada. Enfim, isso acontece. Beleza, por essa eu não esperava. A câmera muda, voltamos a acompanhar a Jay. Então ela ainda tá lá, escondida e aparentemente... Qual era o nome desse aqui mesmo? Eu tô confundindo o Paco e o Ralph. Enfim, ele aparece lá, mas sabemos que não é ele, né? E a gente percebe aqui a habilidade desse casal, pelo menos do coelho, de poder manipular as coisas, né? Manipular não. Fazer cópias idênticas das vozes. Enfim, ele tenta enganar ela, mas não consegue. A gente percebe que simplesmente ele poderia abrir o armário e só pegar ela, só que ele prefere fazer esse jogo psicológico com ela, então... meio que é isso. Então ele perde a paciência e abre o armário. Aí ela se assusta e fecha o armário de novo. Confesso que nessa parte eu achei um pouco de graça. Ele entra e começa esse jogo de perseguição aí, mano. Eu ali, a minha ansiedade ia atacar forte, velho. Mas quando tem alguém atrás de mim, eu fico toda agoniada, mano. Aí beleza, ele meio que persegue atrás dela, correndo desse jeito. Mano, não precisa falar nada, né? Obrigada. Ele pega o pé dela e... Lua certa fazendo sua máscara cair, então ela corre. Então finalmente a gente acha o Dino que tava desaparecido e os dois simplesmente caem das escadas. Ok? Parei, é sério, isso aqui é sério. Então ela começa a perguntar se é ele mesmo, porque ela tava com medo de ser o próprio casal, tentando se fingir dos amigos dele de novo. E eu acho que ela tá sacando meio que as ideias, então, né? E o Dino ainda tava segurando aquele livro lá, que revela ser um álbum de fotos de Lorenzo e Rachel Wateman, que seria o nome do casal. E lá também tem as demais fotos das crianças que desapareceram, incluindo a da Tammy e do Duke. E eles também veem a foto deles mesmos. Se lembram? Daquele flash da janela? Então, agora ele é relevante. E podemos associar aqui que as fotos das crianças são fotos de vítimas. Uau! Mente explodindo, um absolute cinema. Então eles acabam entrando numa porta esquisita que leva aquele porão, aquele mesmo porão que a Tammy tinha entrado para procurar o Duck. E eles estão vindo. Não tem pra onde correr. E descobrimos o que aconteceu com aquele robô, pelo menos com o robô, né? O palhaço a gente tinha visto lá, que tava pintado na parede, mas o robô, ele virou sucata. Tá tocando música agora lá no porão. Lembrei. Foi mal. Aí beleza, eles tentam abrir a primeira porta, trancada, segunda trancada, e agora eles vão pra última. Eles conseguem abrir a última porta e parece que outra coisa também consegue abrir outra porta atrás deles. E eles veem um palhaço meio... O quê? Gente, aí revela a foto lá do palhaço e do robozinho, que na verdade eles eram duas crianças, assim como, né, as teorias indicavam. Ai, mano, eu achei isso tão triste, velho. Que a gente não tinha visto ainda as suas formas crianças, normais, sabe? A gente só tinha visto que eles já eram transformados, que eles já eram aquelas coisas. Mas aí vê, mano, me deixa tão triste. Ai, que tristante. E tinha uma chave, adivinha onde? Na boca do palhaço. Pra que essa chave? De onde essa chave? Eu não tenho a mínima ideia, mas a Jay decide pegar. Então acontece o óbvio. O palhaço arranca o braço da Jay. Tô brincando, não, ela só pega e faz esse barulho estranho. Enfim, então eles saem daquela sala e percebem que a porta tá aberta. A porta tá aberta. Não. Então eles abrem a última porta, mas se vocês perceberem, já estão atrás deles, né? Na verdade, eles estão brincando com eles, porque eles já poderiam ter pego eles há muito tempo. Então, só estão brincando, meio psicológico. Então, a Jay avista uma janelinha, que, né? Saída. Ela tenta abrir, que acaba se desequilibrando e acidentalmente liga uma luz. Que se faça a luz, nem Tesla foi tão inteligente desse ponto. O que acaba revelando uma sala cheia de manequins que dão referência aos amigos, ao Duck, a Tammy, todo o pessoal lá que o casal havia pegado. Então a Jay começa a ligar os pontos em meio aos cartazes desaparecidos, manequim, coisas estranhas e muito ketchup. Mas aí a Dona Ovelha chega e a luz apaga. Gente, sério, que tensão! Como não gostar disso? Jay acende seu isqueiro que seu pai havia dado, né? E
Os manequins parecem ter ganhado cabeças novas, uau! Eles pensam em sair, mas quem tá barrando a porta? O próprio. Aí eu achei estranho que o próprio... Qual era o nome dele mesmo? Era Rachel e... Eu só lembro o nome da ovelha, não sei porquê. Aí ele começa a falar que... Eu achei estranho que eles se referiam a eles mesmos. Então ele fala... O senhor e a senhora Waterman eram pessoas muito, muito ruins. Eu não sei porque ele fala dele mesmo, assim. Mas enfim, né? Tem a teoria sobre isso. Só que não é minha. Então eles começam a se aproximar dessa vez pra pegar mesmo, né? Então eles se aproximam e a única luz que temos é do isqueiro da Jay. E o que se aproxima não é o coelho e nem a senhorita Rachel. Era o Paco? Era o Ralph? Desculpa, gente, tô meio que, né? Parece ele, só que transformado. Oh, meu Deus, coitado. O que fizeram com o meu garoto? Mas era só uma distração ele, pá, ficar no chão. E quem aparece atrás dele? Coitado, Dino não! Então o Sr. Waterman pega o Dino e a ovelha segura a Jay pra ela ficar só olhando. Gente, é agoniante demais. Mas aí parece que eu não sei se eles realmente estão levando isso a sério, se realmente estão brincando pra isso durar mais, até porque, né, pra eles tá sendo divertidaço. A Jay se solta dos braços da ovelha e arranca a máscara do Sr. Waterman, do coelho lá, que acaba por soltando o Dino e... Aí dá de ver lá o isqueiro e o álbum de fotos lado a lado. Então, isso dá ideia pra Jay. Só que o Sr. Pulperick não gosta muito disso. E acaba por pedir educadamente que a Jay devolva o livro. E é claro que ela vai devolver o livro, né, gente? Óbvio. Não, velho. Gente, olha o deboche dessa garota. E aí ela taca fogo no livro. E basicamente 2 adultos só ficaram parados olhando. Eu não entendi essa parte. E literalmente como aquela maravilhosa cena lá do FNAF, onde o William se esconde na fantasia lá das Springwalks. Ele acaba sendo... E todo mundo sabe dessa história, né? Aí todas as almas das crianças vêm. E basicamente o que acontece aqui também. O livro começa a queimar, o que parece ser a fonte de vida dos Waterman, e todas as crianças, todas as vítimas que eles fizeram, começam a circular em volta deles, enquanto eles agonizam de dor, né? E tem toda uma cena fofa lá, de todo mundo tendo um abraço coletivo, até o Duck e a Tammy chegam lá, mano, ver essa parte de vingança. Suquinho, ó, pura polpa da fruta. Absolute cinema. E nessa parte, gente, realmente me dá uma agonia, me dá uma ânsia, porque a Jay e o Dino, eles ficam recuando, tá? Porque tá rolando o maior festival ali. Mas aí foca na cara do Sr. Puppick e ele fica olhando pra todos os lados, freneticamente, até que em uma hora, os olhos dele se cruzam com os da Jay e do Dino e gera uma cena absolute cinema. Nossa, me dá uma tensão. Ah, gente, tão fofo que eles se abraçam e fecham os olhos e parece que tudo acabou. Aí o pai da Jay acha ela, magicamente, né? E toda a festinha que tava rolando desaparece. Fica só os cartazes e a pintura sinistra. Só que em vez dos manequins das crianças, agora tem os manequins da Rachel e do... Gente, sério, esqueci, desculpa. E de novo repete aquela frase. O senhor e senhora Waterman eram pessoas muito, muito más. Reforçar, né? Tá reforçando uma terceira vez aqui. Aí eles vão embora na puro cenário daquela cena lá de final de filme. O cenário do carro indo embora, né? Das crianças dentro do carro. Revisando todos os traumas que viveram. Ela olha pela janela e vê seus amigos que morreram. Impressionante que eram os únicos 2 que não queriam entrar naquela bodega. Os únicos 2 que não queriam entrar lá morreram. Enfim, gente, são essas as histórias do canal que eu queria trazer. Não sei se vocês conheciam. Espero que sim. O que faz 4 anos que já foi lançada, né? Mas eu ainda não superei, que ainda passa na minha cabeça diariamente. E eu queria, assim... passar aqui pra vocês, pra ver se alguém conhece, conversar sobre.